Praise Podcast na área, galera. Tudo bem? A paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o Léo Melo. Sejam bem-vindos mais uma vez, né, no nosso programa, que hoje está recheado de informações, com uma pessoa aqui maravilhosa. Deixa eu apresentar aqui o nosso convidado, né? O nome dele é Rômulo Riso. Paz do Senhor, Rômulo. Paz, querido. Você tá bem, né? Graças a Deus. Olha, é de 1980, mais novo que eu. É casado com a Cíntia Riso, não é isso? Isso aí. Manda um beijão pra esposa, vai. Meu amor, eu te amo demais. Você é a minha vida aqui na Terra. E eu tô doido pra chegar em casa. Então, ele tem os filhos Lavínia Riso e Giovanni Riso, que eu também tenho uma filha chamada Lavínia. É verdade. Ai, legal. Difícil, né? Quando ela encontra É. uma outra pessoa, né? Mas normalmente é criança, essa idade assim verdade. que ela tem contato, né? Conhece alguma menina com esse nome, ela, você também é Lavínia, fica encantada. Ele é da igreja Projeto Vida Nova em Campo Grande. Campo Grande. Pastor Marcos Salles, né? Isso. Pastor Marcos Salles, um prazer receber aqui o Rômulo Riso, sabe? Eu já conheço o senhor, vou contar aqui algumas historinhas aí, não sei se o senhor vai lembrar, mas também seja bem-vindo aqui. No dia que quiser vir ser entrevistado, será um prazer. Vem, pastor. Será um prazer meu. Então é isso, né? O pastor Marcos Salles, seu pastor, Olha, rapaz, sobre o projeto Vida Nova. a gente foi plantado ali pelo Senhor, né? É uma história engraçada porque a gente não queria ir pra lá, né? Aliás, eu não queria ir pra lá. Porque eu tenho, né, assim, uma concepção de que igreja, você precisa ter a motivação certa para estar na igreja, né? E eu sempre fui fã do pastor Marcos Salles, né? Desde a época do 4x1, Sim, depois sim. ele teve alguns discos em carreira solo, então a primeira coisa que eu falei, não, eu não posso ir para lá porque eu achava o seguinte, eu tô indo para lá por causa disso, porque eu admiro ele como cantor, como artista e tal, e eu não posso, né, confundir Misturar, isso, né? E fui muito resistente à ideia de ir lá pro Projeto Vida Nova em Campo Grande. Visitei outras igrejas e tal, mas um dia a Cíntia falou comigo, olha, acho que você tem que deixar isso aí de lado, você vai, e você vai ver o que vai acontecer, né? Que Deus vai falar contigo. E a gente foi lá no iniciozinho de 2020, né? Bem no início mesmo, assim, meado de janeiro. Fazendo pro 5 final. anos já, né? Isso. Aí, só que o primeiro dia que a gente foi, meu amigo, Deus já falou bonito. Deus já né? falou assim tremendamente, e era o pastor Marcos que estava pregando, sabe? E uma palavra dura, uma palavra assim confrontadora. Uhum. E eu sou apaixonado por isso, porque eu acho Também. que na nossa vida a gente precisa ser motivado às vezes a partir de um confronto, né? Uma palavra que te redirecione.
E aquilo ali foi um impacto para mim, assim, ouvir ele pregando, né? Eu conhecia cantando as Sim, canções sim. e tal, mas nunca tinha visto ele assim, ele falando, né? E de lá para cá, assim, a gente tem estabelecido uma relação muito bacana, assim. Ele é um cara muito solícito, muito amável, Ah, legal. dá muita moral, como a gente fala, né? Hum. E sem eu ter que ficar pedindo, sem eu ter que ficar. Não, pelo contrário, ele está sempre observando, né, as necessidades. E a gente tem trabalhado junto aí no ministério, na igreja há 5 anos, no ministério lá, pelo menos aí uns 3, um pouco mais de 3 anos, trabalhando junto no ministério. E tem sido uma bênção ser pastoreado. Um beijo, pastor Marcos, pastora Monique, família toda. Eu dou aula de teclado para a filha dele, Ah, né? que legal, hein? Para Rebeca. E um beijo para todos aí. É legal. Bom, eu queria falar aqui dos nossos patrocínios, né? Temos aí, ele já está usando a capa aqui da MT Imports, né? Aí, Recebeu uma capa aí pro que celular beleza. dele. Isso aí, a canequinha aqui pelo programa, né, que ele recebeu. Tem uma sobremesa aí, que é da Rabi Delícios. E também tem uma outra surpresinha ali, tá? Que beleza, hein? Depois a gente entrega aí no decorrer da Vamos conversa. nessa. Fique à vontade. Então, nós estamos aqui para falar de ministério, né, de louvor, de palavra. E o Rômulo Riso, para quem não sabe, ele também dá aula musical. Seria legal divulgar a sua rede social, hein? Sim, ó, bom, a minha rede social é @Rômulo Riso, né? No YouTube, no Instagram, no Facebook, né? Mas eu tenho um perfil Riso também. com Z. Riso com Z, isso aí. E eu tenho um perfil também das aulas, né? Musicasa Oficial. Também no Facebook, também no Instagram. Casa com S mesmo, né? Isso, Casa com S, é isso aí. Musicasa, tá? Não, aí na descrição depois a gente coloca lá pro pessoal Isso aí. acompanhar. E como é que é a sua questão de aulas? Assim, você dá aula de que instrumentos? De voz também, de canto? Como é que Sim. seria? A aula de canto, aula de técnica vocal é uma coisa muito séria. Poucas pessoas Valorizam isso, né? não, e às vezes encaram com a seriedade que é você tratar a voz de alguém, você cuidar da voz de alguém, né? Na verdade, você acaba sendo, de certa forma, um terapeuta, né? Para tratar ali das questões vocais. Então, assim, eu evito assumir o compromisso de uma aula de técnica vocal, porque às vezes falta o conhecimento assim mais aprofundado das questões fisiológicas que envolvem a voz. Mas eu faço sim alguns trabalhos com cantores, mas um trabalho como se fosse um coaching vocal. Ah, Né? legal. A gente tem algum trabalho de vocalize, algum trabalho Uhum. de aquecimento, e a gente faz o trabalho prático, né, de quem canta, Certo. né? E aí, usando o repertório, usando outros elementos ali. Agora, as aulas, assim, tecnicamente mais aprofundadas, aula de piano clássico, de teclado e de violão. Muito, né, assim, na abordagem da música cristã. Certo. Porque ela tem, sim, peculiaridades, né, que fazem com que o aprendizado da música e a aplicação dessas técnicas musicais sejam, assim, voltadas para esse nicho, digamos assim. O violão, por exemplo, é um instrumento que eu uso muito, né, enquanto estou ministrando e tal. A maneira de tocar violão na música cristã é muito peculiar. E hoje em dia está cada vez menos, né? Já reparou que por conta das canções aí estão tirando um pouco o violão? Mas aí isso envolve... Eu tive uma conversa com um amigo esses dias aí. Na verdade, eu até abri uma caixinha de perguntas na minha rede social, falando sobre isso, né? Sobre entender por que isso está acontecendo, né? E aí as respostas foram diversas, assim, mas acho que as principais delas não existe gente que toca violão, e isso é uma coisa séria, porque tem muita gente que toca violão como se estivesse tocando guitarra. E o contrário. Exatamente. Isso não é tocar violão, né? Não é. Precisa entender isso. O segundo é a demanda, né? Gente disposta a tocar violão. Porque como as músicas estão explorando muito da guitarra, então você pega um menino aí para começar a aprender, ele quer aprender guitarra, porque ele quer fazer os solos, né? E tudo mais. Aqueles efeitos lá, doidos. Exato. E muitos cantores, né? Que eu falo muito com eles, o quanto é importante e relevante para quem canta
saber tocar um instrumento de base, e o violão talvez seja o que te dá uma possibilidade mais ampla, né, de você lidar com a ministração cantando e tocando o instrumento, entendeu? Por exemplo, eu também ministro tocando teclado, mas eu percebo que mesmo eu, sendo um profissional, eu tenho mais dificuldade de fluir tocando teclado e cantando do que tocando violão. O violão, talvez... Eu tô falando de mim, né? Mas eu acredito que também isso se aplique a outras pessoas. O violão te deixa mais solto, te deixa mais livre, liberdade, ele tá, né? no teu corpo. Exato, né? E aí você acaba tendo mais liberdade, né? O violão te permite, muitas vezes, você dar uma segurada, fazer só ali a cabeça dos acordes, e às vezes o teclado, o piano que você tá tocando... Tem que fazer mais... você tem que estar mais presente mudar ali. Efeito ali, Mudar aí efeitos, atrapalha. Enfim, é um pouco mais complicado. E o violão tem essa particularidade aí que eu acho muito interessante. O Gabriel Guedes e o pastor André Valadão, eles se dão bem, né, no teclado e cantando, mas talvez seja a única coisa que eles fazem em termos de instrumento, não sei, né, de repente eles tocam outros instrumentos, mas eles são especialistas naquilo, né? Sim. Falar sobre música contemporânea, você gosta muito dessa área, né? Sim, cara, eu sou uma pessoa, independente de ser um músico, né? Eu sou uma pessoa intensamente musical. Assim, eu tenho uma relação, né, com a música assim, muito, muito peculiar, muito particular. A música mexe muito assim, com as minhas emoções, sentimentos, e também, né, nas questões espirituais. Assim, é uma coisa muito presente e muito forte, sabe? Muito forte. Lembranças, né, coisas assim que envolvem música, para mim sempre tem é sempre muito amplificado, né? Eu tenho essa sensibilidade musical assim muito aguçada. Até mais do que propriamente domínio da música, né? Eu não sou um músico virtuoso, eu não sou nenhum cantor virtuoso, mas assim, a intensidade com que eu percebo e com que eu interpreto a música é algo muito forte. Então, assim, música na atualidade, né? Eu acho que a música sempre acompanha a geração que está lidando com a música, né? A gente já tinha conversado, né, sobre esse assunto antes, e assim, tem uma história que exemplifica bem essa questão de música contemporânea, e eu sempre carrego essa história comigo. Bem no início dos anos 2000, assim, 2001, 2002, por ali. Eu não lembro se era o Chitãozinho ou o Chororó. Né? Você falou. Às vezes eu nem sei quem é um ou outro, né? E eles foi perguntado para eles numa rádio, numa entrevista, assim, que vocês acham do novo momento da música sertaneja, né? Nesse evento que hoje a gente conhece como sertanejo universitário, né? Era uma novidade naquele momento ali, dava um boom ali daqueles cantores mais novos, e perguntaram para eles o que eles acham dessa novidade e tal. E eles deixaram claro que o que mudou, na verdade, na música sertaneja, foi o sertanejo. Sim. Ou seja, se a gente pensar na música sertaneja dos anos 70, 80, você vai ver um perfil de sertanejo, que é aquele cara que mora no interior, né, que não tem luz elétrica na sua casa, né, que o fogão é a lenha, né, que o transporte é feito por carroça, né, por tração animal, enfim. E naquele momento, ali no início dos anos 2000, o perfil do sertanejo já havia mudado, né? Você olhava para no interior agora, grandes fazendas, grandes mansões, né, com eletricidade, com internet, né, com eletrodomésticos luxuosos, né? Os carros não eram mais carroça. Agora eles têm a jatinho, né? Exato, e picapes 4x4. Quer dizer, você mudou a vida do sertanejo, você muda os anseios do sertanejo, né? O filho de um fazendeiro, lá nos anos 70, 80, ele queria aprender a plantar e colher porque ele ia continuar ali o negócio do pai. Sim, né? sim. Naquele momento, o pai já estava mandando o filho para fora para estudar genética, para mudar a genética do gado ou da plantação. Olha como é que você muda os anseios da pessoa. E isso se refletiu, obviamente,
na música sertaneja nesse novo momento. Certo. Então, quando a gente pensa na música na igreja, Isso é história, hein, gente? quando a gente pensa na música na igreja, a gente também precisa considerar esses elementos, né? Porque a vida do cristão mudou. Certo. É claro que quando a gente fala de essência, o evangelho não pode mudar de essência, né? Você não muda a essência do que é o evangelho. O evangelho é, inclusive, até muito simples, né? Uhum. Mas os anseios pessoais, emocionais, né, das pessoas que são servos de Deus, são salvos em Cristo Jesus, mudaram nesses últimos anos, né? Você vê uma geração muito conectada, você vê uma geração que eu tenho minhas críticas a isso, mas é a realidade, que quer tudo muito rápido, né? Que tem a informação muito rápida, e isso se reflete no comportamento diário né, dos adolescentes, jovens, enfim. Você tem hoje uma geração preocupada em se formar, né, em fazer uma faculdade, em empreender. Se você olhar para a geração de crentes lá dos anos 90, vou colocar assim, porque com 90 eu tinha 10 anos, né? Então eu já estava observando, né, como era o comportamento das pessoas na igreja. Você não via isso na igreja, você não via o filho de um crente preocupado em fazer uma faculdade. Não, ele queria fazer ali, terminar o ensino médio, que na nossa época chamava de segundo grau. Sim, sim. Né? A gente terminava o segundo grau e você fazia um curso profissionalizante, Sim. e você ia trabalhar, ia ganhar vida. Hoje em dia não, hoje em dia você tem mais anseios. Então, passou-se a valorizar mais a vida aqui na Terra. Eu vejo isso assim de forma clara. Quem vai criticar isso aí, eu não vou entrar nesse mérito. O fato é que a vida aqui começou a ter um valor diferente. Então você começou, obviamente, né, obviamente, a falar sobre a vida aqui. Então os anseios sobre viver melhor começaram a aparecer mais nas músicas, né? Sim, E claro, eu sou extremamente contra, no culto cristão, no nosso culto, na nossa reunião de igreja, um culto antropocêntrico. Ou seja, quando o homem está no centro, né? Eu acho isso um despropósito para o culto, né? Fere, inclusive, o cerne do que é o culto, né? Às vezes a gente pergunta para as pessoas: o que você vai fazer no culto? Eu vou lá receber de Deus, né? E não que Deus não possa derramar uma porção sobre a nossa vida no culto, mas o cerne do nosso culto não é receber. O cerne do nosso culto é entregar, é uma oferta, né? Valor é o contrário. Exato, exatamente. Então, assim, eu acho que as canções precisam e podem ser mais cristocêntricas. Sim. Mas a gente precisa entender essas mudanças que vão afetar a nossa música, e vai ser como aconteceu. Eu tenho hoje 44 anos, eu sou músico desde essa época assim, de 10 anos. Então, se eu for pensar em décadas, né, são 3 décadas inteiras onde você sempre vê alguma coisa virando uma chave. E você vê que essas chaves, elas são inevitáveis. Não adianta você querer, não, mas é porque... Não, vai mudar. Sim. Se a gente como músico precisa inclusive estar antenado para você. Você não precisa desprezar o que passou, mas você tem que acolher o que está chegando para que você esteja atualizado e somar. Só está caindo no teu Até porque você vai comunicar também com essa geração que escuta o que a gente chama aí de worship, né? Essa música um pouco mais simples e tal. E você vai precisar comunicar com elas, você vai ministrar sobre a vida delas, e elas vão desejar isso, ser alcançadas através de canções que são mais simples. E de vez em quando a gente, né, que é da antiga, lá na igreja a gente faz muito isso, né? Os ministros assim que são mais vintage, para dizer que são velhos, são vintages, né? Old school. Old school, exato. A gente traz assim uma canção mais antiga, às vezes até com um arranjo novo, mas uma canção que tem uma forma de expressão um pouco mais aprofundada, porque isso sim é característica disso que a gente tem saudade, que passou. Às vezes uma poesia um pouco mais sofisticada, profunda, né, cheia de significado. E hoje em dia a linguagem mais direta faz mais sucesso, né? Por isso que às vezes acabam repetindo, e eu sei que isso às vezes é meio cansativo para alguns, mas é importante
como você falou, abraçar isso, absorver isso e somar com toda a experiência que a gente adquiriu com o tempo. É isso. Eu tenho visto o pastor Marcos Salles, né, lançando canções antigas, fazendo arranjo novo, tem ficado muito bonito. Ele tá com a galera da pesada lá. Assim, são muita gente, né? Mas principalmente o Rodrigo Alves, que é o produtor dele, que é baterista nosso lá na igreja. E ele, assim, tem feito realmente releituras, né? De algumas canções antigas e até canções mais novas, né? Tem, por exemplo, uma música Vida aos Sepulcros, né? Que é uma música, de certa forma, recente, e que o pastor Marcos fez agora. Ele está comemorando 30 anos, né, de ministério, e nesse ano ele está lançando assim um material, um conteúdo muito interessante. Ele fez uma versão dessa música assim maravilhosa. Uma outra que eu recomendo que vocês ouçam, fazendo aqui o Shabá, como é que Shabá? O Jabá. Shabá é sábado. Né? Ele é uma canção chamada Jeová, que é uma canção da Elevation, e que ele trouxe assim para uma versão com ritmos africanos e brasileiros, muito legal, assim, algo realmente assim de muito bom gosto. Eu recomendo que vocês escutem. Lá, tá lá no canal dele lá. E, enfim, ele faz bastante isso aí. Legal. E assim, músicas, a ministração antiga, você se inspirou em alguém na sua época que começou? Quando começou o seu ministério? De que forma foi? Quer contar um pouco da história? Então, eu falei aqui mais ou menos assim, né, que eu comecei a tocar na igreja, assim, atuar como músico, bem criança ainda, assim. Eu tinha de 8 para 9 anos, assim. Quando eu comecei, e sei lá, assim, uns 11, 12 anos eu já estava tocando na igreja, assim como o músico que estava lá todo final de semana tocando. Mas eu comecei a cantar de fato lá por volta dos, sei lá, 19, 20 anos, né? Ou seja, chegando ali nos anos 2000. Foi quando eu comecei a cantar. E foi assim, meio que por acaso. Até então eu só tocava. Certo. Tocava teclado. Nessa época eu era o tecladista da igreja. E a gente teve uma festividade de jovens lá na Igreja Batista Nova Filadélfia. Lá na Praça da Bandeira, em São João de Meriti. Sim. Que é a minha cidade. Aí teve uma festividade dos jovens e precisava de alguém para cantar uma das músicas, que era uma música do David Kinlan. Certo. Se eu não me engano, eu não vou lembrar agora exatamente qual foi a música, daqui a pouco eu devo lembrar. Mas era uma música dele, eu tenho certeza. E Abraça-me. Alguma coisa assim. Nela. Alguma coisa assim. E aí, poxa, quem vai cantar? Aí alguém falou, Rômulo vai cantar. Aí eu falei, caramba, vou cantar? E tal. E aí comecei a cantar. Certo. Cantei ali e entendi assim, falei, cara, é isso que eu quero fazer. Pô, que legal. Eu quero cantar também, eu não quero só tocar, eu quero cantar. E aí comecei a cantar. E aí, inclusive lá na Igreja Batista Nova Filadélfia, de onde eu era membro na época, eu assumi assim uma posição de ministro de louvor para ministrar nos cultos, né? E dali começou um novo momento para mim, né? Na música. Eu já tinha algumas composições. Legal. E aí essas composições foram ganhando uma motivação maior, né? Porque agora é eu que ia cantá-las, né? Certo. E outras canções vieram. Antes mesmo de você começar a cantar, você já tinha... Eu já tinha algumas composições, mas aí eu deixava elas assim, stand-by e tal, né? Eu já tinha participado de algumas bandas, assim, garoto. Sempre e aí acontece. Alguém cantava as músicas. Eu já participei em mais de 10. Eu também, nessa época de adolescente, assim, a gente, né, embarca em bastante experiência, e que é bom, né? Faz parte de um amadurecimento musical, enfim. Faz alianças, né? Conhece pessoas. Sim, você conhece pessoas. Network é uma coisa muito boa, né? Te faz crescer, te dá conteúdo, né? Você ganha experiência. É algo realmente muito bom. E assim, a partir desse momento aí, eu assumi realmente essa posição assim de ser um ministro, né, do evangelho com a música. Certo. Entendi que Deus tinha me chamado para aquilo ali, e desde então eu vivo, né, a partir dessa premissa. Aí eu comecei a, né,
eu fui ministro de música de uma igreja batista lá em São João, Uhum. né? A segunda igreja batista em Coelho da Rocha, que é conhecida como Igreja Batista Referencial de Vida, Uhum. né? Que é um slogan da igreja assim, então virou a igreja, Sim. passou a ser chamada por esse nome. Eu fiquei lá durante 8 anos, quase 8 anos, né? E trabalhando só com a música, né? Aí já era, tipo assim, já tempo integral com a música, Uhum. né? E nesse tempo, outras composições foram aparecendo, a gente ministrava essas músicas na igreja e tudo mais. Uhum. E aí, em 2019, ou seja, assim, bastante tempo depois, foi que eu entendi assim, opa, agora é hora de gravar essas canções. Legal. De começar a colocar elas à disposição de mais pessoas, né? Alcançar outras pessoas, além daquelas pessoas que estavam ali na igreja, né? E aí, em 2019, eu lancei minha primeira música nas plataformas, né? Eu peguei assim aquele finalzinho ali, né? Do CD, DVD, né? E partindo para a questão Mídias da virtuais, mídia digitais, né? E aí, se a gente for pensar de influência, né? Para alguém que começou a cantar em 2000, né? Naquela época, David Keelan era um cara que cantava e tocava violão. Sim. Então já inspiração, pegou inspiração. Teve uma galera muito boa naquele período ali, Judson Oliveira, Pastor Cirilo, meu Deus né? do céu. E assim, mas assim, desses nomes, o que eu poderia destacar assim é o pessoal do Toque no Altar. E aí, né, depois trazendo a Arca, Sim. Davi Sasser, assim, foi sem dúvida nenhuma assim um dos nomes assim mais influentes sobre as composições, sobre a forma de ministração, né? Eu tive nesse momento que eu falei que eu comecei a cantar na igreja, tinha o nosso pastor lá, ele era um ministro de louvor também, pastor Rick Cleidson. Esse foi um cara com quem eu aprendi muito. Eu ainda olho para mim hoje quando eu vejo assim o vídeo, eu falo assim, caramba, igualzinho o pastor Rick Cleidson. Eu venho carregando isso, né? Que foi uma coisa que eu aprendi com ele assim a me expressar, a ser um pouco mais enérgico, né? Sim. Quando tá ministrando louvor, tem gente que fala assim, cara, quando você sobe lá, você se transforma. Mas é porque realmente a gente precisa entender que você tá ali com uma missão, né? Você tem um propósito para estar ali. Você não tá ali simplesmente para cantar, para mostrar sua voz, né? Liderar o louvor vai muito além disso, né? Sim. A gente conhece, né? No nosso país a gente tem ministros de louvor, ministros de adoração, que nem bons cantores são. Sim, né? Mas que conduzem aquele momento ali com espiritualidade e com influência sobre a igreja, né? Que eu acho que isso é bacana. A gente precisa entender que a gente está ali com um papel de influência. Então, assim, muito influenciado pelo Davi Sasser. E com o passar do tempo você vai, como eu falei, né, da questão da música, você vai colhendo outras influências, né? Você vai observando outras pessoas, você vai conhecendo pessoas que você olha, poxa, isso aí que esse cara faz aí é legal pra caramba. E aí não se trata de copiar, colar, né? Nem de ficar mas ainda imitando. que seja, né? Mas você vai absorvendo, né? Vai somando ali, você, poxa, aí você mesmo vai identificar, caramba, poxa, eu peguei isso aqui que fulano aplica e é legal, né? O próprio Davi Sasser, eu acho que ele toca violão, que eu já vi algum vídeo dele tocando violão. Mas quando ele tá ministrando, nunca vi nenhuma gravação dele ele com violão. Não. O Luiz Arcanjo já vai no violão. É verdade. E ele tava com um projeto aí de voz e violão aí, parece que estava bem legal. Bom, assim, eu também tive as mesmas influências que você, até mesmo porque somos praticamente da mesma idade. Você parece com o Fernandinho, sabia? Eu tenho vários amigos, inclusive eu tenho um grande amigo chamado Josué Oliveira, ele na verdade é um mentor pra mim, assim, na área da produção musical, ele um cara que me ensinou muita coisa e que foi o primeiro cara que olhou pra mim, na verdade ele foi o primeiro cara que ouviu eu cantando e falou assim, cara, você tem que gravar essas músicas aí vão fluir. E foi o primeiro cara que falou isso pra mim. Josué Oliveira, um grande abraço, meu amigo. Pô, legal. Jesus, você legal. É muito importante pra mim. Influenciou, viu? Muito demais. Aí, o Josué, ele falava isso pra mim. Ele falava assim, cara, na época que ele me chamou para essa questão de gravação, eu protelei um pouco, porque eu era ministro de música da igreja lá, então eu tinha uma demanda um pouco alta, não havia
uma simpatia do meu pastor também por essa ideia de lançar músicas, porque ele entendia que aquilo podia me atrapalhar. E ele sempre falou isso. Foi nessa época que surgiu o Fernandinho, né? Com aquele Faz Chover e tal. Aí ele falou... Ele era de Campos, né? Isso, ele era de Campos. É de Campos, né? De Campos, isso. O pai dele acho que foi pastor de uma igreja, né? Uma grande igreja lá, batista lá em Campos. E o Josué falava isso pra mim, ó. O Fernandinho tá no teu lugar aí, ó. E você não lança a música, podia ser você. Ele falava sempre isso pra mim. E é uma coisa que eu guardei. Legal. É por isso que eu lembrei do Josué. Eu lembro que quando eu comecei a ensinar contrabaixo para um rapaz, um amigo, César, eu comecei a ensinar contrabaixo para ele. Ele era muito novo, entre 16 e 17 anos, eu já devia ter uns 26, por aí assim. Acho que a diferença de idade é mais ou menos essa, entre 9 e 10 anos. E eu comecei a ensinar para ele contrabaixo. E engraçado que, quando você falou de copiar, me lembrou isso. Engraçado que eu sentava, do jeito que eu sentava, ele sentava do meu lado e ficava igualzinho a mim, né? Eu com as mãos abertas assim na perna. Aí ele olhava para mim assim. Aí eu cruzava os braços, ele cruzava os braços. Aí eu, caramba, acho que ele tá me copiando. Aí eu cheguei para a nossa ministra de louvor na época, Luana, uma grande amiga minha. Cheguei e falei para ela, Luana, olha só, vê se o César não está me copiando. Aí então tudo que eu fazia, se eu fizesse isso aqui, ele fazia. E eu comecei a reparar, assim, olhar de rabo de olho, ele realmente estava me copiando. Anos depois eu falei isso para ele. Ele, Léo, eu queria ser igual a você, tocar igual a você. Hoje ele toca muito mais que eu, né? Porque ele teve uma inspiração. Na época que a gente se separou ministerialmente falando, foi acho que 2014, 15. Nessa época fizeram um vídeo de despedida minha e tal. Pô, chorei pra caramba. Tem esse vídeo guardado até hoje. E ele até falou no vídeo dele, no trecho que ele falou, que ele fala muito, né? Qualquer hora eu trago ele no podcast também. Mas assim, ele falou, você é meu mentor. Olha, aquilo ali eu chorei igual criança. Porque ele se inspirou em alguém que nem famoso é. Sim. Né? Que nem me considera um bom músico. Não me considero mesmo, né? É porque quando a gente vê um bom músico, a gente reconhece, né? Então, tem gente que é engraçado, tem gente que quando acaba o louvor, fala assim pra mim, caraca, o louvor foi uma benção. Aí eu, poxa, hoje eu não faço mais isso. Mas eu falava antigamente, não, porque você que não entende música, porque a gente errou muito, eu sou muito crítico, autocrítica também, né? E eu falava, não, aí até que uma vez a minha esposa falou isso, você não pode fazer isso. As pessoas não sabem nada de técnica. É verdade. Então eles só sentem que Deus fluiu através de vocês. E quando você faz isso, você está matando o que Deus tratou com ela ali naquele momento. Aí eu, amém. Entendeu o recado? Entendi o recado, nunca mais fiz isso. Mas assim, voltando, ele me copiou. Eu falei, caramba, que isso é fantástico. Então, assim, pegar um pouco de um, um pouco do outro, pelo contrário, eu acho muito válido. Quando eu vejo algum ministro de louvor novo na igreja e tal, eu falo, poxa, escuta, quem você gosta de escutar? Então vê mais vídeos da pessoa. Sim. Existe técnicas que a pessoa aplica, né? Ali no palco, como se falar, do altar, a gente vai entrar nesse assunto, né? Que é interessante a gente falar sobre essa questão de palco, altar. Sim. Porque as técnicas estão ali. A pessoa não inventou a roda ali. É verdade. Ela, pelo contrário, se um Davi Sassi, Luiz Arcanjo, entre outros, tá? Fernandinho, as meninas, Fernanda Brum, Aline Barros, enfim, todas essas pessoas que são artistas, a gente vai falar sobre isso também, que isso aí não é que você está copiando. Os pastores da Igreja Universal, eles falam igualzinho o Bispo de Macedo. É verdade. Não é problema nenhum, pelo contrário, ser de meus imitadores como sou de Cristo. É uma referência, né? Exato. Então, falar aqui de diferenças técnicas de palco para altar, né? Tem gente que, eu, por exemplo, quando alguém fala assim, eu sou da igreja, eu não falo eu sou da igreja, eu sou cristão. Eu vou para a igreja, eu não falo eu vou para a igreja, eu vou para o culto. Sim. Né? Mas existem certas coisas no mundo musical, parte técnica, que a gente não pode deixar de falar. Sim. Por exemplo, quando se fala de retorno, existe o retorno de palco, né? Existe PA, existe técnico de PA, existe técnico de retorno de palco. Assim, esse linguajar, para quem não é músico
e não entende. Acha que não, porque vocês estão deixando o meio artístico entrar em vocês. Não é isso. Primeiro que quem faz música faz arte. Então somos artistas. Sim, artistas de Cristo, né? Quem dança faz dança artística. É artística dentro da igreja, então se torna um artista. Quem faz iluminação, quem faz som, foto, filmagem, tudo isso é parte artística da igreja, né? Sim. E quem não está nesse mundo, vive assim, né? Não profissionalmente falando, mas que nem ministerialmente falando, não entende se a gente falar, não, porque lá no palco o retorno não está legal. Não, aquilo não é palco, é um altar. Calma. Você não está totalmente certo e nem totalmente errado, mas tecnicamente falando é porque a gente vive num mundo de dois lados, né? Tem a parte técnica e a espiritual. A espiritualidade tem que estar acompanhando, não que um tem que ser maior que o outro. A gente tem que ter a cabeça, entendimento de separar as coisas. Eu estou sendo espiritual, estou cantando e tocando em espírito e em verdade, porém a técnica está aqui na mente, eu não posso esquecer, deixar de lado, né? Sair atropelando, por exemplo, não vou falar de solos de guitarra, que eu já não consigo mais fazer os solos. Isso aí é uma dor do guitarrista. Sim, eu confesso. Ministros de louvor, não falem durante o solo, não cortem o solo, não façam isso. Vocês estão ferindo os guitarristas. Os guitarristas. É verdade. O que você fala? Muito legal isso. Vamos falar disso então depois. Vamos. Mas a parte técnica, assim, você já se deparou com alguma bronca de algum pastor? Não é assim? Ou então você vê pessoas te olhando, ele já se acha o artista. Então, rapaz, olha, eu acho que existe uma realidade no desenrolar do ministério que é muito presente, assim. As pessoas, elas não compreendem o que é forma e essência. O que é a essência do ministério e o que é forma, né? E dentro dessa questão tem a questão da nomenclatura das coisas. Por exemplo, eu tenho, né, eu vou a muitas igrejas assim falar, né, em seminários de louvor e tal, e eu tenho uma frase que é um estudo que eu faço, e ele diz assim, ó: ministério de louvor não existe. Ministério de louvor e adoração não existe. Aí eu falo, calma, fiquem calmos, eu vou explicar o que é. Aí eu explico. O que significa a palavra ministério? Significa trabalho. E trabalho mesmo. Trabalho fisicamente falando. É um trabalho desenvolvido por um grupo de pessoas. Tanto que, por exemplo, né, no nosso governo, o presidente, né, tem os ministros, né, que são as pessoas que vão desenvolver trabalho nas diversas áreas, né, da política. Na igreja a gente tem, né, nas igrejas pentecostais usam menos esse nome, mas nas igrejas mais tradicionais, o pastor, ele às vezes quando ele tem lá um contrato, lá, alguma coisa, tá lá, ele é um ministro, né, porque ele é o que desenvolve o trabalho do ministério naquela igreja. Tem um ministro de música, como eu falei aqui, já fui ministro de música ordenado mesmo de uma igreja batista. Então, assim, ministério significa trabalho. Uhum. E a música, de fato, é um trabalho. Mas o louvor, essencialmente falando, e a adoração, essencialmente falando, não são um trabalho exclusivo de um grupo de pessoas que é qualificado, treinado para fazer aquilo ali. A música, sim. Você não pode pegar qualquer pessoa e botar para desenvolver um trabalho com música na igreja ou em qualquer lugar. Agora, o louvor e a adoração, é algo inerente a todo crente, independente se ele está, independente se ele está no palco, entendeu? Ou seja, eu tô falando sobre tudo isso para chamar para essa questão de nomenclatura. Aí já aconteceu, aconteceu de terminar esse seminário, esse estudo assim, e as pessoas falam, vou falar com o meu pastor para mudar o nome. Não precisa. Não se trata de nomenclatura, se trata de essência. O que você precisa é entender que quando eu digo que ministério
de música e de louvor não existe, é porque assim, o louvor e a adoração é algo para todo crente. Não importa se você sabe cantar. Aliás, não importa nem se você vai cantar de fato, porque a adoração ela não está atrelada à música necessariamente. Na nossa cultura, a gente expressa a nossa adoração através de canções, Sim, né? sim, Mas não é uma condição que não se pode mudar. Existem muitas culturas de cristãos pelo mundo que não têm um culto musical. O culto é de oração, o culto é de palavra e não tem uma cultura musical muito grande. Então, assim, quando você fala sobre isso, altar, palco, o que você precisa é entender o que de fato está querendo ser dito. O pastor Marcos Salles, por exemplo, ele tem um livro chamado Menos Palco, Mais Altar. Mas se você lê o livro, ele não está falando do lugar. Ele não está falando da plataforma, ele não está falando do lugar onde os músicos ficam posicionados. Ele está falando de outra coisa. Sim. Ele está falando daquilo que se faz lá. E aquilo que nós fazemos no culto, sim. Ah, entendi. Não cabe num palco. Perfeito, é isso porque a gente está cultuando ao Senhor. Então, no culto estabelecido para Deus, né, que é quem está recebendo a expressão do nosso louvor e da nossa adoração, para ele pouca diferença faz se você está no palco, se você tem um microfone, se você tem um instrumento ou se você está sentado. E hoje em dia a gente começa a expandir isso para fora do nosso local de culto. Para Deus tem o mesmo peso de entrega, de oferta, o cara que está ministrando louvor e o cara que está lá no estacionamento recebendo as pessoas, exatamente, conseguindo uma vaga legal. Trabalho mega importante. Muito importante. As pessoas que estão lá na recepção com um sorriso ali, recebendo aquelas pessoas que estão chegando ali, a gente não faz ideia. O que aconteceu com a pessoa aquele dia? Ela recebeu um sorriso, chegou pelo amor de Deus. Um aperto de mão, um abraço, a pessoa já senta ali e já tem um clima quebrado ali, né? A pessoa já abre o coração. E aí a gente vai falar aqui sobre tantas outras pessoas que trabalham para que o culto aconteça, para que o culto seja estabelecido ali. E a gente está falando de um bem-estar pessoal. A gente nem está falando do para Deus. Porque o que a gente entrega para Deus, aí, Léo, pouco importa se o instrumento é bom, entendeu? Se é um instrumento mais humilde, se a música é sofisticada, se o músico sabe muito de teoria ou se ele não sabe nada. Para Deus, isso importa pouco. Sim, verdade. Agora, a gente não pode negligenciar e a gente já está meio que entrando no outro assunto, né? De que a gente está ali para servir as pessoas. Sim. Né? A música serve à igreja. A igreja, ela talvez, todas as pessoas da igreja não conseguem se expressar, às vezes, sozinho, assim, de forma autônoma. Se ele quer dizer alguma coisa para Deus, às vezes ele tem dificuldade de expressar. Mas quando tá todo mundo reunido ali no culto, a gente canta uma canção que fala: eu só quero tua presença, hoje não vou te pedir nada. Às vezes aquilo ali é o que aquela pessoa está sentindo. Ela fala assim, poxa, é isso. E ela canta ali e através daquela música ela está expressando para Deus algo que ela vive no seu interior, no seu particular. Perfeito. Né? E então, assim, servir a igreja requer excelência. Deus se agrada disso. Mas a gente precisa entender e compreender essas diferenças, ao invés de ficar lutando contra a nomenclatura, porque é o palco, não, porque é o altar, entendeu? É madeira, meu amigo, tijolo, isso aí você compra ali na casa de material, não faz a menor diferença. O que você vai fazer com aquilo ali, entendeu? O importante é o que você faz no culto, e é o que você faz mesmo, você, seu interior, sua alma, seu coração. Como você entrega, como você expressa essa devoção, ela é sincera ou ela é maquiada, mascarada? Porque, né? Eu chamo de altar, mas eu estou dizendo ali uma coisa para Deus que eu não vivo na minha intimidade. Não adianta nada. Que valor tem eu ficar? Que valor tem eu ficar usando essas palavras que só está enganando as pessoas. Que trazem uma falsa reverência, sabe? Não, porque eu não chamo Deus de você. Tá, ok, tudo bem, não vamos entrar nesse mérito, porque isso aí cada um vai interpretar de um jeito. Mas como é que você trata Deus, então? No seu dia a dia? Ou é só no público que não pode chamar de você?
que não pode sim. perder a reverência. É. Então essas questões eu acho que são muito assim, particulares, precisa se entender o que realmente é essencial e o que é forma, porque o que é forma, meu amigo? Tem igrejas, né, hoje a gente teve até esses dias aí, né, o caso lá do pastor lá da fundador da Bola de Neve, né? Ah, ele faleceu, O cara verdade. pegou, meu irmão, uma prancha e falou, isso aqui é o meu púlpito aqui. Nossa, bateram tanto Meu na amigo, época, que diferença faz se é uma prancha, uma madeira, um tijolo, um acrílico? Não faz a menor diferença, essa é a verdade. Exatamente. Entendeu? É o que fazemos que faz a E diferença. aquela ali foi uma estratégia tão boa. Carregou, imagina quantos jovens que, se até os dias de hoje, tem gente que fala que crente é ser careta. Imagina, um monte de jovem vendo uma prancha e uma Bíblia em cima da prancha e se converter. Caraca, não era nada daquilo que eu imaginava. Uma vez eu fui numa apacentada de Nova Iguaçu, foi o DJ Alpiste. Isso, tem uns 20 anos quase. Eu acho que eu tava lá nesse dia. Sério? Sério lá mesmo? Nova Iguaçu? Com o DJ Alpiste? Eu acho Que depois foi ele nesse ministrou a dia lá. palavra? Isso aí. Foi maravilhoso. Nossa, a gente podia ter se conhecido ali, hein? Poxa vida. Poxa vida. Teria economizado muitos anos da nossa vida. Cara, eu lembro que naquele dia ali, você falou uma parada muito maneira. Ele ministrou a palavra. Isso aqui é tudo estratégia para trazer você. Falou da iluminação, falou de quem estava na foto, falou do tipo de música, falou da banda que estava ali, falou de quem estava na portaria, e tudo é uma estratégia. Porque nós precisamos avançar e trazer pessoas que acham que ser cristão é ser careta, é ser chato. Poxa, na semana passada trouxemos aquele cantor de rap, né? Trap, rap, não lembro se é exatamente... Trap, né? É o Victim. Nossa, eu não queria ir. Falei, não, porque eu lembrava da minha época de DJ Alpiste, Apocalipse 16, Pregador, muito bom. Aí eu fiquei, não, essas músicas dele não sei o quê. Hoje eu sei cantar várias músicas. Em uma semana eu fico cantando, já gravei Abro os meus braços e já agradeço. Pela graça aqui. Eu tentando imitar ele, né? Gravei vídeo, sabe, em casa. Então, isso tudo é estratégia. Eu vou te falar, eu nunca vi... primeiro que tiramos todas as cadeiras da igreja, né? Então ficou muvucada lá, devia ter umas 3.000 pessoas. Igreja lotada de jovem, é estratégia. E se a gente não abraçar a juventude, né, porque é o futuro. Como a gente estava falando outro dia, né, os jovens estão morrendo tanto por causa das drogas, prostituição, roubos, né? Então, ficam ligados com o tráfico, essas coisas. Estão morrendo muitos jovens. O que vai acontecer? O que está acontecendo? Existe um hiato de idade que os jovens estão morrendo 20, 25 anos. Esses jovens, daqui a 10 anos, estariam com 30, 35, não vai ter. Essa geração está morrendo. Então, se a gente não pegar essa juventude que está morrendo, principalmente por causa de coisas erradas e ilícitas, não vai ter mais juventude. Vai ter sempre assim. Aí é bom que a gente cuide das crianças para que elas não virem jovens assim, né? É verdade. E a gente fazendo estratégias dentro da igreja para atrair as pessoas, atrair principalmente os jovens, crianças. Na sua igreja, acho que tem também a igreja das crianças, não tem? A gente tem um prédio auxiliar ali na igreja, onde as crianças são atendidas. Mas lá tem um culto para eles. Ah, que maneiro, isso que eu quero falar. São diversas faixas etárias e cada um deles tem um culto ali com a abordagem, com a linguagem daquela faixa etária específica. Pronto, é isso. Trazendo os pais, e eles que são o futuro, né? São o nosso futuro aí, o nosso futuro de sociedade, de evangelho. Então, eu você, entre outros também, fomos criados no evangelho. Claro, não sei você, mas teve um período que eu fiquei afastado. Dos meus 21 a 24 anos, fiquei afastado, mas assim, eu nunca bebi, nunca usei droga, nada disso, nunca fumei, graças a Deus, nunca gostei, e Deus sempre me protegeu também, a esse nível que ninguém nunca nem me ofereceu. Mas eu tive uma base, por isso que eu não me desviei e entrei de fato no mundo para nunca mais conseguir sair dele. Então essa base de evangelho faz com que essas crianças se tornem jovens que ainda assim tenham um deslize na vida, que se tornem jovens que tenham a consciência, não, eu não sou daqui.
Lá na sua igreja, tem algum trabalho com juventude forte? Como é que seria? Paz, a igreja... Eu tenho 2 filhos adolescentes, né? E assim, a minha filha foi agora há poucos dias, há poucas semanas, para um acampamento de Ah, adolescentes. maneiro. E a minha filha assim, tem crescido, tem se desenvolvido de uma forma muito, muito sólida na fé, sabe? A gente sabe que a adolescência é um momento de estabilidade e eu não vou aqui achar que minha filha é uma adolescente especial, porque ela é uma adolescente como outras adolescentes qualquer, né? Mas assim, eu tô sempre muito antenado com aquilo que ela assiste, com o que ela vê, com o que ela tá ouvindo, inclusive na igreja, né? A gente não pode terceirizar a nossa responsabilidade de pai, né, e de mãe, dos pais, porque, não, porque fica lá na salinha, porque tem lá a tia, porque tem... Não, você é bom que tenha, é saudável para o crescimento do seu filho, da sua filha, mas você não pode terceirizar. Você tem que entender que essa responsabilidade é sua, que tem alguém te auxiliando, que a igreja está te dando uma ferramenta para que o seu filho se reproduza espiritualmente e cresça, né? Ali naquele ambiente. E a gente lá tem um trabalho assim muito forte. Eu percebo assim, tanto dos pré-adolescentes, que é o meu filho, adolescente, jovens. Nesse domingo que passou agora, eu estava ministrando no culto da manhã, né, no teclado, e tinha lá um grupo de jovens, 50, 60, 70 jovens, lá reunidos, ouvindo da palavra, sabe, sendo edificados ali. Eu acho sim que o adolescente, o jovem, ele vai ser... Eu fui um adolescente muito problemático. Eu não. Eu nunca me desviei. Assim, eu nunca abandonei o convívio com a igreja. Mas eu fui um perdido na casa do pai. Tinha uma música que falava assim, né? Perdido na casa do pai. Sim. Eu fui esse adolescente perdido na casa do pai. Mas eu vou te falar, cara, Deus foi muito bom comigo. Porque nesse meu tempo de rebeldia dentro da igreja, eu fui cercado por uma galera assim de Deus pra mim. Entendeu? E eu posso dar nome aqui, ó, todos os pastores hoje. Pastor Isaías, pastor Moisés, que são irmãos. Pastor Amós, pastor Moisés, que também são 2 irmãos. Enfim, outras pessoas que eles eram assim os jovens adultos da igreja e eu era um adolescente. E eles eram músicos ou envolvidos com a música. E nesse período, ao invés deles apontarem o dedo, julgarem e me deixarem ir embora porque eu estava dando trabalho, não. Eles me abraçaram. Ah, legal. Então, assim, eles nunca passaram a mão na minha cabeça do tipo assim, tudo bem, é normal você fazer isso. Não, não. Eles sempre tiveram um dedo em riste para dizer, você está errado, isso não pode fazer, você não pode agir assim. Mas eles nunca disseram isso me expulsando, eles sempre disseram isso me abraçando, me trazendo para perto. Então eu cresci, e eu costumo dizer isso, eu estava no melhor lugar para quem quer melhorar, Léo. Porque essa ideia de que, porque fulano é problemático, fulano só quer saber das coisas do mundo, fulano só quer saber do pecado. Qual é o melhor lugar para essa pessoa estar? Na igreja. Sim. Porque ali ela vai estar ouvindo uma palavra de arrependimento, de mudança, de conversão, né, de confronto. E uma hora, ela vai, de tanto ouvir aquela mensagem, ela vai entender, opa, é verdade, eu preciso reestruturar aqui a minha vida cristã, preciso tomar um rumo aqui e vou acertar. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive essa adolescência assim, um pouco meio perdido assim, a ponto de às vezes dizer para os amigos na rua, não, só vou para a igreja porque meu pai vai. Mas tava lá todo domingo, tava lá tocando e tal. E teve essa questão de uma hora cair a ficha. Falei, não, peraí, cara, eu sou de Deus, eu sou servo do Senhor, eu sou filho de Deus, Jesus. Acredito que Jesus morreu por mim, eu sou um pecador, preciso de Jesus. E tô aqui até hoje, entendeu? E assim, às vezes você vê num convívio assim, aquelas pessoas que inspiram muita santidade e tal, e daqui a pouco essas pessoas estão fora. Na verdade, não condiz com a realidade, né? E o adolescente, o jovem, ele precisa desse suporte, né? As igrejas, eu dou graças a Deus porque assim, nos últimos tempos eu tenho visto uma preocupação muito grande dos pastores, né? Com essa faixa etária de adolescentes jovens,
dando para eles desafio, dando para eles trabalho na igreja ministerial, porque tem o seu valor, né, no desenvolvimento ali da vida cristã. E lá a gente tem isso assim de uma forma muito poderosa. Quero mandar um abraço aqui para Adriana e para o Luiz Carlos, que são os líderes, né, dos adolescentes lá, e que a minha filha tem amado ser ministrada por eles lá. Foi assim no acampamento, tem sido assim nos cultos, né? Você vai na igreja lá, nos cultos, sempre lotado, sempre um culto na linguagem deles, mas com uma palavra sempre muito, muito consistente, né? E o que você falou, a gente precisa tornar os nossos jovens e adolescentes crentes de verdade, com solidez na fé. Porque o que a gente vê, né, e eu acho que não é a única forma deles se desviarem ou deles deixarem o caminho, mas está sendo uma forma muito, muito com muita frequência, o jovem vai para a faculdade, e se ele vai para uma faculdade pública, ele se esfria na fé. Isso aí, né? Eu tenho alguns amigos, têm filhos que aconteceram isso, e a gente fica assim, caramba, como é que pode uma infância inteira, uma adolescência inteira ali, criado na igreja, né? E a gente precisa, como pais, alertar para isso, né? Criar nos caminhos do Senhor não é levar para o culto. Exatamente. Criar nos caminhos do Senhor não é levar para programação especial, deixar na salinha, né? A solidez da fé dos nossos filhos, ela é adquirida dentro da nossa casa, com o nosso exemplo, acima de tudo, porque não adianta a gente ficar falando de coisa que a gente não faz, com o nosso exemplo, né? E com a nossa oração, e a gente tornando a vida deles repleta de edificação na palavra, para que eles vão para a faculdade e eles sejam atacados, né? E eles, a gente sabe que é difícil, né? É uma idade muito complicada, mas que eles mantenham a fé, que eles mantenham uma conduta cristã que agrade ao Senhor, né? Para não sofrer, vai sofrer com as influências externas, mas elas vão estar blindadas, né? Isso aí. Antes da gente partir para um outro assunto, queria trazer aqui o nosso lanche aqui, oferecido pelo Max Burger. Que isso? Max Burger, que beleza, hein? Obrigado, Caio. Aqui, ó. Quiser lanchar, vamos lanchar? Rapaz. Caio, esse é meu, hein, Caio? Que beleza, hein? Tem a bebida ali também. Aí, Max Burger. Max Burger. Vamos lá, vai comendo. Enquanto eu falo então aqui. Vambora. Eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu toco guitarra e teclado ao mesmo tempo. Aí, Caio, tu consegue fazer isso? Eu consigo. Não sai nada bonito, mas eu consigo. Aqui, o Rômulo, a gente estava falando sobre ensaios, né? É tão difícil. Para quem não sabe, o ministério lá de louvor deles tem cerca de 130 pessoas, não é isso? E é difícil, né? Como é que gerencia isso? Por exemplo, a nossa igreja, ela trabalha com visão celular. Então, não adianta, para trabalhar na obra, tem que estar em célula, né? Não tem problema nenhum se a pessoa não quiser estar em célula, não tem problema nenhum. Porém, para fazer a obra tem que estar em célula. Por quê? Porque se a igreja tem formato de célula, a visão é celular, e tudo é muito diluído. Por quê? Imagina, se no ministério de louvor deles tem 130 pessoas, imagine quantos membros não tem. O pastor presidente não vai conseguir pastorear todo mundo. Impossível. Sabe? Tete a tete, não tem como. Então tem que fragmentar. Dividir, não em termos de dividir a igreja, né? Mas de ter líderes de 10, de 100, de 1000. A Bíblia diz isso, né? Vários exemplos, Deus mandou dividir o povo em 10, 50, 100, 1000, exatamente para isso, para ter um direcionamento só, né? Formato de cascata para que todo mundo passe a mesma mensagem. Eu lembro que eu vi muito o seriado The Chosen até hoje. Eu sempre, quando eu começo a ver, vejo as 4 temporadas, volto para a primeira, eu já fiz isso mais 5, 6 vezes. Eu posso dizer quase tudo do seriado. E teve aquele episódio em que Jesus falou o Sermão da Montanha e que tinham várias pessoas sentadas. E arranjaram muito figurino, né? Figurante. Arranjaram bastante gente para fazer aquelas cenas lá. E ficava claro que os 12 discípulos se espalhavam
né, para falar a mesma coisa. Ele falava, eles repetiam, e repetiam, e repetiam até chegar nas últimas pessoas. Imagina, a multiplicação dos pães tinham para aproximadamente 5 homens, então 5.000 homens. Sim. Então, quantas pessoas não tinham além dos homens, né, as esposas, as crianças e os idosos que também não eram contados? Então, essa mensagem para chegar a todos, eles se espalhavam, mas ouvindo a voz do mestre. Tem a visão celular, que o pastor ministra ali para a igreja, e depois é diluído no dia seguinte. As quartas-feiras, por exemplo, quando tem culto de quarta, né, as quartas-feiras tem culto, a célula acontece na quinta-feira. Então, a gente dilui na célula o que foi falado na quarta-feira. Exatamente para ter mais acesso. Tem pessoa que ela chegou novo ali. Aí o pastor tem que ele tem que ter a inteligência até humana mesmo e a parte espiritual de entender que tem gente que acabou de chegar e tem gente muito experiente, às vezes até mais que ele, tanto de vida quanto em conhecimento. Sim. Na palavra ou no modo geral. Então ele tem que o leque é assim para vários níveis de pessoa, social, de intelecto, de tudo. Na célula, já faz mais assim. É mais de cara a cara ali com o outro. E você consegue pegar uma dúvida. Se de repente um líder de célula não sabe, a gente busca a solução, uma pergunta que a pessoa faça. Eu vou estudar isso aí para te trazer. A gente também não sabe de tudo, né? Claro que não. Então a visão celular nos traz isso. Lá o projeto Vida Nova, ele é visão celular? Como é que funciona essa diluição para a igreja? Então, a gente chama lá no projeto Vida Nova de grupo familiar. Ah, sim. Mas a gente tem, né, esse pequeno grupo, né, onde a gente tem como você fala, uma liderança compartilhada, né? Ela não é descentralizada do que é o pastor, né? Cada líder ali que está dirigindo um grupo familiar, ele está muito alinhado, né? A gente tem um trabalho lá desenvolvido pela coordenação do diácono Neilson, que é um queridão, assim, um grande homem de Deus, e que também faz um trabalho de colher essas pessoas, né, dentro da igreja, trabalhando nos ministérios. Ele vai observando, poxa, essa pessoa aqui está inserida num GF, está dando fruto, GF presente. É o que seria o quê? Grupo familiar. Ah, tá, a sigla. Tá. É a sigla, a gente chama de GFs, né? Legal. Né, Estamos de Pé, é interessante a gente falar dessa música porque é uma canção que impactou não só as igrejas no Brasil, né, mas as igrejas de língua portuguesa no mundo inteiro, né, têm sido impactadas com essa canção, e a gente viu ela nascer ali no nosso meio, né? O pastor ministrando ela antes de fazer a gravação. Que legal, né? E foi algo assim muito poderoso desde a primeira vez, assim, foi algo, caramba, é isso, né? E a gente estava saindo daquele momento de pandemia, né? Onde a gente tinha um certo sentimento de incerteza, né? E foi algo muito poderoso. Participou de alguma coisa da produção? Viu Não. Arranjo? Essa música, essa canção Estamos de Pé, né? Foi desse álbum que leva esse nome, Estamos de Pé. Teve várias outras canções. Foi gravado lá na Tenda do Leão, né? Na nossa igreja. Mas não, eu tava assim, de certa forma até recém-chegado, né, na igreja. Já estava inserido ali já no ministério, mas ainda novo, né, no relacionamento com as pessoas ali. Mas eu digo para você assim, eu sou sempre muito impactado com as nossas reuniões lá do grupo familiar. Legal. Né? Hoje eu sou líder de um grupo familiar. Ah, legal. Tem nome? Não tem. A gente vai numerando, né? Porque são muitos. Eu sou do GF40, que é lá em Palmares, né? Um abraço pra galera do GF40. Uau! Aí, né? Nossos anfitriões lá, Juliana, Edgar, Isabela, né? Maneiro, legal. Gente da melhor qualidade, enfim, todo mundo do nosso grupo. Ajudem seu líder, gente. Olha só. Então nós estamos líderes lá da Célula Jeremias. Eu e minha esposa, né? Também somos líderes de célula, que é a mesma ideia que você está falando aí. É família, né? É trazer o entendimento, né? Mas continua. Não, então, aí, assim,
as nossas reuniões, né, é uma reunião semanal, como acontece na maioria das células, enfim, né? É aquilo que a gente falou, ó, o nome, pouco importa se na sua igreja chama de célula, é estratégia. Grupo de vida, né? Eu conheço outras igrejas que chama grupo de vida, não importa, né? Mas, de fato, é aquilo que você falou. A gente tem lá, na nossa igreja, eu não vou saber precisar o número de membros, não, mas a gente tem, assim, 2 reuniões no domingo com cerca de 1.600, 1.700 pessoas. Então, tipo assim, pastor Marcos não vai dar conta de pastorear, nem pastor Sandro, nem pastor Marcelo, nem pastor Henrique, nem as pastoras, né, a esposa dos pastores que estão lá e são grandes mulheres de Deus, mas não vão dar conta de pastorear essa gente, entendeu? Então, assim, eles são muito criteriosos, escolhem assim com muita sabedoria, eu acredito, né? Os líderes são pessoas, homens, mulheres de Deus, gente simples, gente que a maioria deles são aqueles anônimos, né, entre aspas, né, que estão ali na igreja, que às vezes as pessoas até não conhecem, mas o importante é que o grupo dele conheça ele, né? E aquelas pessoas são edificadas a partir da instrumentalidade desses líderes, né, e que vão ali semana após semana cuidando dessas pessoas, se preocupando com essas pessoas, dando suporte, né, no dia a dia, em situações às vezes muito particulares, né? A pessoa vai construir uma construção na casa, vai fazer uma laje. Quem é que vai ajudar? O pastor não está sabendo disso, ele não vai saber, mas o líder do grupo familiar vai saber, ele vai falar, gente, vamos lá ajudar o fulano, né? Às vezes uma irmã tem uma dificuldade em algum aspecto da vida, tá lá, né? Quando o ente querido morre, a célula tá lá, né? Isso aí. O grupo tá lá e essa forma orgânica da igreja ser gerida, digamos assim, eu acho que é muito saudável. Eu não tenho aquela ideia, às vezes, que algumas pessoas falam, não, porque a igreja tem que ser em célula. Não acho que tem que ser em célula. Mas eu vejo a igreja em célula com uma estratégia muito mais presente na vida das pessoas e que aumenta as possibilidades de você acompanhar tanto o crescimento, né, que é algo bom para a vida, quanto também as coisas ruins, né, que sobrevêm sobre a vida. Quando a pessoa tem um problema, tem uma dificuldade, tem uma enfermidade. Por exemplo, numa igreja de 1.600 pessoas, se uma pessoa que não é muito conhecida faltar, as pessoas não vão dar muita falta dela, né? Você imagina, você está numa reunião de 1.700 pessoas, você não vai, meu amigo. Mas o outro foi. A pessoa, até sentir sua falta, demorou. Mas na nossa reunião, não. A cada semana, se uma pessoa não for, você fala, fulano não veio hoje. O que houve, fulano? Tô com uma dificuldade aqui assim, precisa de ajuda. Quer dizer, é uma maneira mais aproximada de você trabalhar a comunhão, né, da igreja, que é um dos pilares, né, do evangelho, é a comunhão entre os irmãos. Então, e tem muita gente da antiga que não conseguiu compreender isso, sabe? Eu vejo pessoas que são bem antigas no evangelho que costumam falar, poxa, mas isso aí, o pastor, eu queria gabinete com o pastor, que ele é inacessível, pelo amor de Deus. É porque imagina, se tiver que fazer gabinete com 100 pessoas por semana, gente, não tem vida. Então, assim, eu vi muitas pessoas... Eita, vai postar no Stories aí. Tá bom pra caramba. Legal, gostei. Então, assim, eu vejo que tem gente que não consegue compreender isso, que é gabinete com pastor. Imagina, eu lembro que, acho que na Coreia do Sul, né, tinha o Pon Yong-Shu. Sim. Né? Poxa, era a igreja de 1 milhão de membros. Como é que faz faria? para pastorear 1 milhão de pessoas? Só discípulos. Vários pastores, que são pastores de outros pastores, e por aí vai até chegar em qualquer um dos membros, né? Então, o evangelho é assim. Jesus mostrou isso, né, na sua caminhada com os seus discípulos e por que não continuar com isso, né? Se o pastor quer ser o dominador de tudo e fazer de tudo na igreja, infelizmente eu já tive pastores que queriam fazer de tudo mesmo. Mas eu entendi que foi mais uma estratégia de Deus para aquela igreja.
Sim. Eu já congreguei numa igreja que tinha rotatividade de pastores. E um belo dia, veio um outro pastor, que nem do Rio era de São Paulo, e veio para assumir essa igreja. Então ele fez a primeira reunião com os obreiros da igreja e falou assim: quem é líder do Ministério de Louvor? Ah, sou eu. Não, não é você não, agora sou eu. Quem é líder da coreografia? Ah, agora sou eu. Quem é líder do Ministério de Casais? Agora sou eu. Ele pegou todos os ministérios e falou que ele era o líder. Dali ele separou, sem querer, ele separou o joio do trigo. Levantou um monte de joio. Entendi. Um monte de joio. Mas você não pode fazer isso é um absurdo. Eu tô aqui desde a fundação da igreja. Aí eu que assim, na época o líder de louvor falou: Léo, vou sair. Falei: faz isso não, cara, não faz isso. Ele não vai aguentar. Isso aí, eu achando que era isso, né? Mas não foi uma estratégia de Deus. Eu nem sei se ele fez com essa intenção, mas eu vi que foi estratégia de Deus, porque um monte de joio se levantou e saiu na mesma hora. Eu não congrego mais aqui, tirou gravata, que os obreiros usavam gravata, tirou gravata. Isso é um absurdo, ou seja, nós não somos donos da igreja. Claro que não, absolutamente. Ainda que você funde a igreja, se for de Deus, que você não esteja mais ali, porque Ele quer uma visão assim, e você que não quer escutar, Ele vai tirar sim, e vai separar o joio do trigo. E eu vi fortemente isso. E com visão celular, que as pessoas querem porque querem falar com o pastor, e eu vou te falar, hein? Mas as pessoas precisam entender também que não é todo final de culto, não. Beleza, fala com ele. Agora deixa a outra pessoa falar no próximo culto, né? Não, e tem uma coisa, Léo. Quando o pastor é pastor de 50 pessoas, sim, ele vai dar conta disso. É. Não tem por que um pastor que tem uma igreja de 50 pessoas e ele não fazer o gabinete, né? Em um mês ele tem condição de atender todas as pessoas no gabinete, se for o caso. Agora, é aquilo que você falou. A gente tem, por exemplo, né? Todo mês lá a gente tem a Noite da Visão, né, que é um culto para aquelas pessoas que estão sendo recebidas na igreja que vêm de outras igrejas. Então a pessoa precisa passar por uma espécie de um discipulado com um dos pastores. Mas às vezes já teve meses lá da gente ter num mês sendo recebido lá mais de 100 pessoas. Né? Ou seja, um pastor não vai dar conta disso. O pastor Marcos, que é o nosso pastor presidente, ele não vai dar conta de estar junto, de conhecer e de fazer de receber essas pessoas uma a uma, né? Então a gente tem lá um grupo de pastores, são homens de Deus abençoadíssimos. Nosso pastor lá na área musical não é o pastor Marcos, é o pastor Sandro, pastor Sandro Duval. Grande homem de Deus, e a gente, né, nos últimos anos assim, tem estado muito próximo. E grande homem de Deus e outros pastores também, pastor Marcelo, pastor Henrique, são pessoas muito abençoadoras para a nossa igreja. E eu percebo que lá na igreja não tem muito essa questão, sabe? Eu acho que as pessoas, elas não são tão frustradas assim por não estar. Porque é o pastor Marcos. Não, eu acho que a minha maneira de enxergar é que as pessoas compreendem bem que ele não vai conseguir atender todo mundo, né? Exatamente. A gente tem batismo, por exemplo, né? A gente tem os batismos lá e, tipo assim, entra na piscina 4 pastores. Imagina, não, só quero ser batizado. Não existe isso. Eu acho que se você é um pastor de uma igreja e você alimenta isso na membresia, nas ovelhas, eu acho que isso é prejudicial para esse rebanho. O rebanho tem que entender que o pastor que a gente está debaixo da liderança dele e que não pode fugir, é ele que cuida de nós, é Jesus Cristo, né? Aquele que deu a vida pelas ovelhas, né? Agora, o pastor da sua igreja local é alguém de Deus que foi colocado, Deus entregou uma visão para ele, e se a gente está ali, precisa se submeter àquela visão. Eu acho que ele não vai dar conta fisicamente de cuidar de um rebanho inteiro, porque é impossível. Claro, repito, de 50 dá conta, né? Mas eu olho assim, um pastor que tem uma igreja de 300 pessoas, ele já não vai dar conta, de cuidar adequadamente dessas ovelhas. Mas, repito, né? Cada pastor usa a estratégia que Deus lhe concedeu, e a gente não está aqui para apresentar nenhum
nenhuma super fórmula, não existe. fórmula não existe. de como fazer igreja. Não, Deus deu a cada um uma estratégia e, né, o que os pastores, né, os líderes precisam estar atentos é não fazer com que uma estratégia seja prejudicial para as ovelhas. Sim, né? sim. E mantendo o evangelho sempre em primeiro lugar. Falando aqui sobre, mudando um pouquinho do assunto, sobre a relevância, pode lanchar aí. A relevância, calma aí, cadê? Deixa eu mudar aqui. Ah, tá. O seu e-mail de contato é agenda Rômulo Rizzo, não é isso? A agenda tá aqui. Esse é um e-mail que eu uso para contato do ministério. Muito bom essa tua ideia. Agenda romulorizo@gmail.com. Só mandar e-mail aí. Se quiser, depois eu passo o WhatsApp dele. Então aqui, falando da relevância espiritual da música, né? A gente vive num país, né? O Brasil, ele além de ser grande em território, ele é rico em um monte de coisa, né? Um dos maiores produtores, se eu não me engano, de laranja, café, talvez de cevada, mas o que? De minério, maior explorador de minérios do mundo é aqui no Brasil, uma exploração de minérios do mundo é aqui no Brasil. E rico também em ritmos, né? Temos muitos ritmos no Brasil. Vamos falar assim, ritmos tantos que surgiram no Brasil, quanto os que temos aqui, que vieram de outras nações. Nós temos, sei lá, vamos lá, maracatu, salsa, cebolinha. Temos o samba, o pagode, o reggae, o funk, o rock. Aí tem suas variações, né? Do funk tem o trap, rap e por aí vai. Do rock tem o rock moderno, tem o heavy metal, enfim. Temos vários ritmos, inclusive latinos, né? Ritmos latinos, como salsa, que eu falei. Tem, se eu não me engano, merengue também. E ritmos africanos, que utilizam muitos tambores, aquelas batidas mais tambores. E que no mundo espiritual, eu não vou resumir, mas eu quero que você fale, igual aquela vez que a gente falou, sobre isso. Por quê? Porque o ritmo não é que o ritmo influencia, tá? Influencia sim. Por exemplo, você vê uma criança pequena, 2, 3 anos de idade, e coloca uma música qualquer aí. Ela vai começar a sacudir o corpo de acordo com aquele ritmo. Por quê? Porque o ritmo influencia o corpo. Sim. Né? Então, a que ponto, Rômulo, você acha que, além de influenciar o corpo, as batidas, tem essa interferência no mundo espiritual? Eu vejo muito podcast, né? E eu já vi, né, bateristas, principalmente bateristas, falando, né, de que a influência disso aí traz e de sincar a batida, enfim. Para quem já viu, sabe o que eu estou querendo dizer, né? O que você acha disso, Rômulo? Então, Léo, bom, quanto à influência da música no espiritual, eu acho que não há discussão, né? A gente pode observar, por exemplo, na palavra de Deus, né? A gente consegue observar, por exemplo, lá em 1 Samuel, aquela história de Davi, né, tocando a harpa e o espírito maligno se afastando de Saul. Sim, ora, sim. Se uma música é tocada e ela afeta um espírito maligno, significa que aquela música tem alguma coisa que ultrapassa, né, a barreira do físico, das ondas sonoras e toca no espiritual, fato, né? Tem 2 Reis 3 também, né? Eliseu, que era um cara assim muito poderoso em obras, era um profeta muito, muito poderoso mesmo, e ele vai consultar a Deus a respeito de umas questões lá do rei. E aí ele pede para trazer um tangedor, um músico, né? E o texto é pontual, ele diz assim: enquanto o músico tocava, o Espírito do Senhor veio sobre Eliseu. Então, assim, que essa interferência da música, do fluir espiritual através da música, isso é uma realidade.
Isso não há discussão em relação a isso. Agora, eu acredito, assim, piamente que aquilo que a gente invoca tem muito mais a ver do que propriamente o que a gente toca. É assim, essa batida aqui invoca um espírito maligno. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Porque se eu sou servo de Deus, cheio do Espírito Santo, minha vida consagrada ao Senhor, meu amigo, eu posso fazer o batuque que eu quiser, que eu não vou invocar espírito maligno nenhum. Eu não acredito nisso de forma nenhuma. Existe uma tribo lá na África que eles são adeptos lá do candomblé, ou seja lá qual for a religião lá de matriz afro, que e ele faz isso aqui para invocar o espírito tal. Ok, eu acredito nisso. Porque eles vão invocar aquilo que eles desejam. E aquilo que eles desejam no espiritual vai se manifestar para eles. Agora, essa questão de porque o ritmo tal... Primeiro que eu acho que essa questão de ritmo aí para mim sempre foi assim... Eu não entendo por que existe tabu nisso. Porque é rock, porque é funk, porque é forró, baião. Meu amigo, eu acho que a gente vive num país, né, de proporções aí continentais. A gente tem uma diversidade cultural muito grande. A gente tem a influência de fora, né, como você falou, de outros países, e aí, né, tanto nos ritmos afros, como também no rock, né, no pop, enfim. Aquilo que a gente chama, né, aqui na nossa cultura cristã de worship é uma coisa que vem de fora, né, que é uma coisa copiada. E não é exclusividade disso também, não. A gente sempre fez isso. O Brasil sempre foi um grande produtor cultural, mas sempre foi um grande absorvedor também, né? Absorvedor dessa cultura estrangeira, né? Sim, sim. A gente tem, por exemplo, a Bossa Nova, né? Que é uma coisa que a gente se orgulha de ser brasileira, né? E né? Com pessoas assim muito reconhecidas, né? Mundialmente. Mas a influência do jazz, né? Sobre lá Tom Jobim, Vinícius de Moraes, que foram os grandes precursores assim da Bossa Nova, é algo que eles falam, eles não escondem, está lá na história, né? Eles foram lá, consumiram daquela cultura ali do jazz e tudo mais, e trouxeram para cá e deram uma brasileirada, né, na coisa, e a gente, né, eu acho muito legal. Não é o tipo de música que eu curto, mas tenho vários amigos, tenho inclusive um brotherzão, Carlos Meneleu, que é um cantor de samba, que eu produzia uma música para ele, né? Eu nunca tinha produzido samba, e ele falou assim, cara, mas é exatamente isso que eu quero um cara que esteja assim com a mente meio vazia, assim, não esteja muito poluída pelo samba, e que dê uma cara um pouco mais pop, assim, e foi muito legal, né? Eu tenho uma canção que eu mostrei para ele falou, não, eu quero transformar essa música aí num samba. E assim, eu acho que tudo é válido, cara. Eu acho que tudo tem seu lugar, tudo tem o seu momento, né? Basta você ser sábio de entender, isso aqui é para esse momento. Imagina você lá no final de semana, com a família lá na beira da piscina, churrasqueira, aí escutando, essa casa é sua casa. Não rola, né? Aí você já melhorou a parada, né? Se você vai curtir lá um final de semana, não tem problema você ouvir uma música eletrônica, um samba, desde que a Bíblia é clara. Ela diz o seguinte, ó: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se o que você está fazendo glorifica a Deus, faça. Não importa se é funk, se é samba, se é bossa nova, se é maracatu, forró, não importa. A gente tá falando de ritmos. E eu que fiz a batida aqui do pagode e tal, não sei o que. É possível você pegar uma canção e mudar.
isso também atrai as pessoas. Poxa, que legal! Ou seja, são estratégias, né? Para a gente fazer do evangelho não é adaptar as pessoas, mas são estratégias que nós podemos atrair essas pessoas e depois, na palavra ministrada pelo seu pastor, ser com a firmeza, não, mas trazer a pessoa para dentro da palavra, né? Poxa, não é todo culto vai ter isso aí, não é todo culto. Foi uma estratégia para você. Vamos cantar um pouquinho? Bora. A gente falou sobre música atual, né? Como se, né, a música atual tivesse algum tipo de falta de profundidade ou de algum problema em relação ao cristocentrismo, né? E vou cantar uma canção que é bem, bem recente, bem atual, mas que é uma canção que fala sobre, de forma muito poderosa, sobre a dependência de Jesus, né? E que é uma canção que a gente canta sempre lá, e a gente canta sempre nos nossos encontros lá no GF, né? Na nossa reunião semanal. Aí falam sobre a pobreza dos acordes, né? É só você tocar diferente. Você quer tocar diferente, toca, né? Bota outros acordes, faz outras cadências. O problema é que às vezes o músico a pessoa fica criticando uma coisa que ela quer mastigada, né? Sei lá, eu acho que é isso. A canção é simples, assim, ó. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa, eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor, eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver, eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aí já deu uma reharmonizada, já ficou diferente, já. E é isso aí. Tem outras canções maravilhosas, né? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Rompendo em fé, minha vida se vestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé.
circunstâncias adorarei somente a ti, Jesus. Fui emendando umas antigas, né, depois da nova, mas, cara, eu sou muito eu sou muito tranquilo assim em relação a essa questão das canções, porque eu não consigo entender assim muito essa barreira, sabe, do que é antigo, do que é novo, a não ser do ponto de vista técnico, entendeu? Se você pegar, por exemplo, uma música do Sérgio Lopes, né, lá da década de 90, e você comparar poeticamente com o que a gente canta hoje, você vai encontrar uma diferença enorme, gigantesca, né? Mas a gente está falando de técnica, a gente está falando de algo humano, né? Do ponto de vista humano e do ponto de vista artístico, que, como eu falei, isso pode ser mudado, isso muda, gerações mudam e isso muda. A gente encarou isso também quando a gente era jovem lá com os nossos antecessores, com os nossos pais, com as pessoas que eram mais velhas na igreja. Eu lembro que tinha um grupo de meninas na igreja quando eu era criança mesmo, e elas foram cantar essa música aqui, ó. Faça um teste e largue o mundo agora, ele vai dar tudo novo pra você. Faça um teste, largue o mundo agora, ele vai dar tudo novo pra você. Esqueça do mal e quanto menos perceber, ele vai dar tudo novo pra você. Essa música era da Marina de Oliveira, né? E eu lembro que quando cantou essa música a primeira vez na igreja, os irmãos se reuniram no final do culto e falaram: não pode mais cantar essa música aqui na igreja, não pode mais. E foi assim. Então, assim, a gente precisa entender e recordar de quando a gente era jovem, que a gente queria cantar, né? Eu lembro que cantar a música do Rebanhão na minha época, eu era da Assembleia de Deus, meu amigo. Igreja tradicionalíssima. Se você cantasse, né, por exemplo, minha vida aqui era muito louca, atrás de... Essa música era uma doideira para aquela época. Então você não podia... Essa música a gente não cantava nos cultos, não cantava na igreja, né? E eu tô falando dessa música, essa é até um extremo, né? Uma música que é muito alternativa, mas diversas outras canções, Rebanhão, né? E outros grupos daquela época que, assim, não pode, isso aí não pode cantar. Então a gente precisa entender que isso chegou pra gente também. A gente vai ser saudoso daquelas músicas mais antigas e que a juventude hoje está querendo cantar aqui, né? Então me tira o medo, me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Uma música de poesia mais simples, mas que a juventude quer cantar, é como eles se expressam, né? Então não há problema nenhum em nada disso. Eu sempre fico me perguntando assim, por quê? Por que essas discussões? Falar de música autoral, rapaz, tem muita música autoral. A primeira que eu lancei, vou fazer ela em ré pra não ficar muito alta. A primeira canção que eu lancei nas plataformas é Seja Bem-vindo, Senhor. Essa música que ela é muito poderosa pra mim, porque ela faz parte das minhas devocionais até hoje, né? Então, assim... E fazia muito tempo antes já, né? Então é uma música que mexe comigo muito, assim, porque invoca muito a presença de Deus, né? Assim, ó. Vem, vem, seja bem-vindo, Senhor. Vem com poder e com glória encher esse lugar.
teu povo clama em alta voz, com teu Espírito vem sobre nós, faz transbordar tua presença, ó Santo Deus. E tá tudo lá, tá, gente? No YouTube, nas plataformas Deezer, Spotify, você pode ouvir. Teve outras canções, tem uma canção muito que eu amo de paixão, que é uma música de comunhão, assim, mas que não é uma música que faz muito sucesso hoje, né? As pessoas não cantam muito mais a comunhão, mas essa canção é: em amor que Deus me une a você, pra formarmos um só corpo, um só coração, liberando sempre que preciso o perdão. Viveremos para sempre nessa comunhão. Vamos lá, vamos para as últimas. Tem várias canções. Eu não me canso de te dar meu louvor. Tu me fizeste só pra te adorar, meu rei. Teu trono está aqui entre nós, Senhor. Tua igreja te adora, ó Deus. E as duas últimas que eu lancei foram canções assim que foram bem marcantes pra mim, assim, do ponto de vista da expressão da mídia, né, da música, assim. Foram canções, as duas estão aí na faixa de 200 mil ouvintes nas plataformas, né? Em 2023 eu lancei essa Soberano Deus, que é a canção assim, ó: tens o controle de tudo, tanto no céu ou no mundo, todo domínio em tuas mãos, digno de adoração. Nada detém tua vontade, tua palavra é a verdade, de ti emana poder, todos irão conhecer. Tu és o Deus soberano, ninguém impede teus planos, teu trono firme está, nada lhe pode abalar. Reinas com autoridade, grande em justiça e bondade, sobre o universo és Senhor, rendo-me ao teu grande amor. E a última canção, que foi agora de 2024, que é a Última Palavra, né? Uma canção que fala sobre as nossas limitações, aquilo que a gente ouve das pessoas, aquilo que as circunstâncias tentam trazer para a nossa vida, que tentam nos limitar. E é interessante que essas coisas, elas não são mentira, não. Às vezes alguém está te apontando uma coisa em você que é verdade. Você tem aquele defeito. Às vezes as circunstâncias tentam te fazer parar porque você tem algum limite e aquele limite é real. Você realmente tem aquele limite ali. Só que sobre a nossa vida, não vale a circunstância, não vale a palavra das pessoas, não vale o diagnóstico médico, não vale a sentença do juiz. A última palavra da nossa vida é a palavra de Deus. A nossa última palavra vem de Deus e essa canção fala sobre isso. O refrão, vou cantar só o refrão assim, ó. Pois a última palavra vem de Deus, Ele é soberano, todo-poderoso. Por isso eu confio no meu Deus. Ele é rocha inabalável, posso descansar. E cantar a palavra, ó. Ele não é homem pra mentir, filho do homem pra se arrepender. Sua palavra nunca volta atrás, e o seu propósito Ele vai cumprir.
pois a última palavra vem de Deus. E aí você pode ouvir lá o restante da canção, ser abençoado com essas mensagens aí da palavra, do reino de Deus para tua vida, em nome de Jesus. Vou pegar as suas redes sociais, tudo teu, colocar na descrição aí do vídeo. Por favor. Pessoal aí te acompanhar também o canal. Quero agradecer demais. Estamos acabando, Rômulo. Seria legal colocar aquele fundo, né? Vou fazer isso. Dá pra fazer aí na edição aí, ó. Fazer isso. Porque o programa tá bom, né? Como eu te falei, eu te conheço há pouco tempo, mas eu aprendi a amar a sua vida. Amém. Que eu vejo Deus em você realmente, de fato. Porque quem não sabe, eu e ele já andamos de carro também, batemos muito papo. Foi bem legal. E eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Que Deus venha abençoar seu ministério, sua caminhada, sua família, seus filhos, sua esposa, sabe, seu ministério, seus alunos que você dá aula. Que Deus venha preencher toda a sua agenda. Amém. Tá? E que sua agenda toda venha ser voltada para o evangelho, para a palavra, para o louvor, ministração, adoração. E que Deus venha realmente suprir todas as suas necessidades. Amém. E eu sei o quanto você tem buscado. Gente, por que eu estou falando isso? Eu também sou de Ministério de Louvor, né? E eu vejo muita gente da igreja recebendo e de Deus, vou falar um pouquinho só de vida financeira aqui no final. Eu vejo muita gente recebendo de Deus e sendo próspero financeiramente, falando isso não é pecado nenhum, mas nós que estamos no altar, a gente parece que tem medo de buscar isso. Pelo menos, eu tenho medo. Por quê? Primeiro que nós já estamos ali no altar, né? Todo mundo já acha que a gente é artista num modo errado da palavra, né? Pejorativamente falando, de como se nós fôssemos as estrelas. Na verdade, não. Nós somos artistas porque fazemos arte. Mas eu tenho medo de buscar essas coisas. Mas eu decidi recentemente que isso não pode mais pertencer a mim. Eu vejo igreja, ministérios, as pessoas que fazem parte de outros ministérios sendo financeiramente prósperos, e eu não quero mais isso para mim, não quero mais não buscar isso. Sim. E eu tenho buscado muito isso, que Deus venha te abençoar financeiramente. Amém. Que você venha realmente ser muito próspero, e que isso eu tenho certeza que você vai abençoar vidas com a sua prosperidade financeira. E eu desejo o mesmo para mim. Aqui nós estamos no VS Studio, esse estúdio aqui que tem abraçado bastante esse projeto, sabe? Esse canal aqui de podcast. Montaram aqui uma sala somente para podcast. Eu quero agradecer demais ao Jefferson, ao Caio, tá? Que Deus abençoe vocês aí. Eu quero agradecer aos patrocinadores. Nós não conseguimos colocar aqui rolando os patrocínios, mas vai estar aí no rodapé. Que Deus abençoe esses nossos patrocinadores. Estão trazendo um ambiente mais confortável aqui pra gente, um agrado lá para os nossos amigos. Também teve o Renato, né? Que deu uma parada na barba e no cabelo do nosso amigo Rômulo. Grande brother. Flamenguista, né, Rômulo? Glória a Deus. Vem com manto. Que Deus abençoe vocês, que sigam nossos canais. Se puder e quiser compartilhar os nossos conteúdos nos nossos canais aí, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? Que Deus abençoe vocês. Venha ser praise! Uou!